Olá meus amigos, como é que vocês estão? Bom, particularmente eu quero crer e acreditar que vocês estão bem. Olha, para mim é motivo de muita alegria, de muita satisfação poder estar com cada um de vocês. Para mim é motivo de muita felicidade mais uma vez ter levantado de manhã, para mais uma vez transmitir algo que vinha diretamente do céu para o teu coração. Também quero agradecer a você pela sua audiência, agradeço a você que é meu inscrito e também agradeço a você que ainda não fez a sua inscrição. Quem sabe, como eu sempre tenho falado aqui no canal, esse pode ser o teu caso. Quem sabe você ainda não fez a sua inscrição e você quer aí fazer a sua inscrição. Mas como é que faz a inscrição? É muito simples. Basta somente você apertar aí o sininho e você programar ele para você receber todas as notificações do canal na exata medida em que eu for postando vídeos. Se você fizer isso, você vai ser abençoado ou abençoada em nome de Jesus todas as vezes em que vier alguma postagem aqui. Amém? Bom, como eu estava dizendo, há uma palavra de Deus para o teu coração nesse momento. Vamos então agora para a leitura do santo texto da palavra de Deus, vamos lá? Hoje a palavra de Deus ela se encontra no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3 e versículo 1 apenas. Vamos lá então? Olha aqui o que está escrito diante da palavra de Deus para você. Está escrito assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Amém? Somente até aqui. Bom, estava eu aqui analisando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, e o Espírito Santo de Deus colocou um tema em meu coração. E que tema o Espírito Santo colocou no meu coração para que nesse momento eu pudesse aqui ministrar a você? O tema que o Espírito Santo de Deus me deu é esse: o tempo da guerra. Vocês observam que nesse momento eu acabo falando aqui de tempo, estou falando de tempo. E o Espírito Santo de Deus me levou a uma coisa, me levou a me lembrar da nação de Israel. Mas para que você possa entender aquilo que Deus vai falar com você, eu tenho que contar para você, eu tenho que narrar para você um pouco da história da nação de Israel. Como foi que a nação de Israel surgiu? Como que a nação de Israel apareceu no mapa, no cenário? Bom, lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 12, você vai ver que Deus faz uma promessa para um homem chamado Abrão. Só que esse mesmo homem mais tarde teve seu nome trocado para Abraão, que significa pai de uma grande multidão. Ele disse, ou melhor dizendo, Deus disse para ele que ele seria pai de uma grande multidão e que através dele seriam benditas todas as nações da terra. E Deus faz também ao longo da história uma promessa para ele de um filho. Sabemos que ele era idoso, sua esposa também era idosa. Só sei de uma coisa: quando eu olho para essa história, você vai observar, você vai ver o seguinte, assim como eu, que o impossível para Deus não existe. Aí eu quero aproveitar essa parte do texto e eu quero dizer algo a você. Quem sabe Deus fez uma promessa para você e até agora você está esperando essa tal promessa se realizar. E aos olhos humanos parece ser impossível ela se realizar. Quem sabe Deus prometeu para você que você seria um grande engenheiro. Quem sabe Deus prometeu para você que você seria alguém muito usado na presença dele. Quem sabe Deus prometeu para você muitas outras coisas que aos teus olhos parecem ser impossíveis. Olha, pode até parecer impossível aos teus olhos, mas uma coisa eu tenho a dizer a você: que o nosso Deus é Deus do impossível. É o que estou dizendo? Não, é a palavra do Senhor que diz lá no livro de Lucas capítulo 1, versículo 37. Acaso haveria algo impossível para Deus? Não, meus amigos. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que para Deus não há impossível. Não existe nada impossível para o nosso Deus. Então, voltando para a história, você percebe que Deus faz ali uma promessa para ele que ele seria pai. Aí havia uma lei que se uma mulher não pudesse gerar filho para o seu marido, então ele poderia pegar para si uma segunda esposa e fazer um filho nessa segunda esposa. Foi isso que Abraão fez. Porque Abraão, a princípio, não acreditou completamente na promessa, devido à sua idade avançada. E o nosso amigo aqui da história, então, acaba fazendo exatamente esse mesmo tipo de coisa que eu acabei de falar para você. Ele pega uma pessoa mais jovem, ele pega uma serva mais jovem, e ali, então, ele tem um filho com essa pessoa. Esse filho também não era o filho da promessa, não era aquele filho que Deus havia prometido para ele. Então, isso só aconteceu porque ele não soube esperar o tempo da promessa. Aí então nasce Ismael, e o nome dessa mulher, o nome dessa pessoa era Agar. Pois bem, o tempo vai passando, aí realmente Deus faz um milagre. Aí então ele tem um filho com a sua esposa original. Aí nasce um personagem bastante conhecido na palavra de Deus, o seu nome era Isaac. Aí então passa o tempo, esse mesmo Isaac acaba crescendo,
esse mesmo Isaac acaba passando pelas mesmas fases que nós passamos. Nós crescemos, nós aí passamos pela nossa fase de criança, a fase de adolescência. Aí chega o tempo de Deus honrar esse mesmo menino Isaac com uma esposa. Aí Deus vai dar uma esposa para ele por nome de Rebeca. Aí a história conta que ali, depois do casamento, esse mesmo homem tem filhos. Aí então acaba nascendo uma pessoa bastante especial. Ele acaba tendo 2 filhos na verdade. Um era Jacó, outro era Esaú. Mas eu não quero falar de Esaú, eu quero agora falar de Jacó. A história vai dizer que esse Jacó um dia se casa, aí ele tem muitos filhos. Aí dentre esses filhos está um também que se destaca. Esse filho tem o nome de José. José, aquele mesmo que passou por todo aquele processo lá no Egito. Aquele mesmo que passou por todo aquele processo por conta dos seus sonhos. Inclusive há uma mensagem dele aqui no canal. É só você observar atentamente a playlist que você vai ver. Você vai observar o seguinte, que é uma mensagem que eu falo acerca dele, que é um escravo amado por Deus. Passa aí na playlist do canal, vê certinho que você vai ver do que eu estou falando. Então agora, depois de José ter sido exaltado por Deus e ter se transformado no governador do Egito, agora José juntamente com seus familiares são convidados do Egito, eles passam a morar no Egito. Aí passou muito tempo, aí José acabou morrendo, as pessoas que entraram com José acabou morrendo também, os faraós que gostavam de José também acabaram morrendo. E agora, meus amigos, acontece algo inesperado. Aquele pessoal que entrou com José ali no Egito começou a se multiplicar. Aí, conforme os anos foram passando, aconteceu algo ali surpreendente. Aquelas pessoas se multiplicaram grandiosamente. E os faraós daquela atualidade ali, daquele tempo ali, começaram a ficar com medo. Aí, qual era o medo deles? Daquele povo ali começar a se revoltar e fazer aliança com as nações inimigas. E se isso acontecesse, isso poderia representar a ruína do Egito. Então, o faraó naquele momento ali, naquela época, tomou uma atitude drástica. Ele pegou aquele povo, ali ele escravizou aquele povo. Aí aquele povo vai ficar escravo ali por cerca de 400 anos. Aí eles clamam por libertador. Aí Deus vai dar um presente para eles. Deus dá um libertador para eles. Seu nome é Moisés. Aí depois que Moisés é levantado por Deus, Deus faz ali uma grande obra através da vida de Moisés. E agora Deus vai e retira eles da terra do Egito. Aí então eles passam por um processo ali no deserto. Eles ficam por um tempo no deserto. Eles ficam 40 anos no deserto. E depois de ter passado por todo aquele processo ali no deserto, Deus pega esse povo e dá para esse povo aí uma terra. Porém agora aquele povo já não é mais, sabe, qualquer povo. Aquele povo agora já não é mais um escravo. Agora aquele povo já não é mais um povo sem terra, não. Agora eles têm um chão. Agora eles são uma nação. E essa nação é a nação de Israel. Aí então agora você percebe uma coisa, que depois de muitos anos, Deus, enfim, acaba cumprindo aquela promessa que um dia ele falou para aquele homem chamado Abraão. E passam-se os anos, você percebe o quê? Que Deus ele queria ser o rei daquela nação. Deus queria comandar aquela nação. Aí aquela nação olhava para as outras nações e se sentiam meio que inferiores. Inferiores por quê? Porque as outras nações, elas tinham um rei de carne e osso. Porém a nação de Israel não tinha um rei de carne e osso. Aí a nação de Israel queria um rei de carne e osso. Beleza, já que é assim, então Deus vai lá, dá para eles um rei de carne e osso por nome de Saul. Agora passam-se os anos e esse mesmo rei que um dia começou humilde, agora já não está mais humilde, agora já deixava de fazer aquilo que Deus mandava ele fazer. Fazia as coisas conforme aquilo que ele queria, aquilo que ele achava que era bom, aquilo que ele achava que era melhor. Aí então chegou um tempo na nação de Israel que a nação de Israel ficou apreensiva, ou seja, chegou em um tempo em que a nação de Israel verdadeiramente estava em guerra. Estava em guerra contra uma nação inimiga, estava em guerra contra os filisteus. Bom, meus queridos amigos, como vocês puderam até aqui observar, eu pude contar para vocês, narrar para vocês aqui um pequeno resumo que conta a história do início da nação de Israel, como que surgiu a nação de Israel. Agora vocês observem o seguinte, que esta mesma nação que um dia Deus resolveu criar na terra, agora está passando por um momento de dificuldade. Mas não é qualquer momento, é um momento de guerra, é um momento de batalha. E quando eu analisei atentamente esta palavra, o Espírito Santo de Deus começou a falar no meu coração e eu pude também compreender e entender uma coisa muito especial e importante também ao mesmo tempo. Sabe, quando eu olhei para isso, quando eu analisei atentamente isso, eu pude perceber que espiritualmente falando, nós somos a nação de Israel. Isso mesmo, eu e você representamos aqui nessa palavra a nação de Israel. E assim como a nação de Israel estava em guerra, então eu entendo e compreendo que hoje nós também estamos em guerra.
Mas é guerra contra os homens? Não. É guerra contra esse vírus mortal? Também, pode ser também. Mas a guerra que eu quero falar é a guerra que nós enfrentamos, sabe, no nosso particular. É a guerra que nós enfrentamos de uma maneira individual. Então, como eu disse para vocês que o Espírito Santo falou ao meu coração, como tenho sempre o costume de fazer isso, eu peguei aí uma caneta e eu comecei a fazer algumas anotações. E eu comecei a fazer algumas observações acerca dos textos a quais eu acabei de falar para você. E à medida que ia fazendo algumas anotações, o Espírito Santo falou-me algumas coisas que eu quero aqui compartilhar com você. Então agora, sem perda de tempo, vamos então para as anotações que eu fiz, para as observações que eu fiz, para que você possa absorver aquilo que Deus tem para você nesse momento. Amém? Olha aqui, há um papel do lado da Bíblia, por isso que eu estou meio que inclinando aqui. Deixe-me fazer aqui uma leitura para você específica acerca disso. A primeira observação que eu fiz foi essa, é que todo soldado, para enfrentar uma guerra, ele vai receber sempre armas especiais, armas bastante especiais. Agora eu quero falar com você, agora meu papo aqui é com você que está aí me assistindo, que está aí do outro lado da telinha, e está passando por uma batalha individual. Quem sabe a sua batalha individual não é apenas uma batalha que envolve a saúde, mas é uma batalha que envolve muitas outras áreas da vida. E eu digo a você que se você está em guerra, se você está em batalha, você não está sozinho. E também você não está desarmado. Sabe por quê? Porque no meio dessa guerra, no meio dessa batalha ao qual nós estamos vivenciando, ao qual nós estamos passando, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração que nós recebemos armas especiais de Deus. Mas quais são essas armas que nós recebemos de Deus para lutar, para guerrear? Bom, é muito simples. Uma das primeiras armas que eu vejo que o Espírito Santo de Deus nos deu para nós usarmos nessas guerras, nessas batalhas que nós enfrentamos, é o quê? É a oração. Isso mesmo, a oração. Se tem uma coisa que eu aprendi, se tem uma coisa que eu entendi e que eu absorvi completamente nessa minha jornada com Deus, nessa minha caminhada com Deus, é que há poder nos joelhos que se dobram, há poder na oração. E é por crer, e é por acreditar nesse poder que eu não paro de orar, que eu não cesso de orar. E a oração no meio da guerra, no meio da batalha, ela é algo muito importante. Importante por quê? Porque quando você ora, você fica conectado com Deus. Quando você ora, você fica perto de Deus. Quando você ora, você fica íntimo de Deus. E aí, quando você entra na presença de Deus, o Espírito Santo de Deus vai revelar no teu coração coisas profundas, coisas maiores do que você tem pensado, do que você tem imaginado. E o Espírito Santo de Deus conta com você. Deus conta com você. Quem sabe, né, no meio dessa batalha, você está aí lutando, guerreando. Mas eu digo a você, use as armas que Deus te dá, use as armas que o Senhor Deus nos preparou. Por que eu falo as armas? Porque existe mais uma arma que a gente pode usar. Qual é a segunda arma que a gente pode usar no meio da guerra, no meio da batalha? É simples, é isso aqui, ó. Ou seja, a palavra de Deus. É a Bíblia, a palavra de Deus. Às vezes, a gente vai para a igreja e a gente quer que Deus fale com a gente. E de fato, Deus acaba falando com a gente. De fato, Deus não deixa a gente de mãos abanando. De fato, Deus começa a falar com a gente. Só que quando você começa a chegar em casa, quando você começa a pegar a Bíblia, a abrir a Bíblia para ler, você pode entender uma coisa. Você pode absorver esse tipo de conhecimento. O quê? Que a Bíblia fechada, na verdade, ela é um livro comum e normal. Mas todas as vezes que você abre a Bíblia, você acaba se deparando com uma coisa. Que a Bíblia, na verdade, quando ela está aberta, é a própria boca de Deus falando ao meu e ao seu coração. Sabe? Hoje eu vejo assim, muitas pessoas estão passando por dificuldades, estão passando por adversidades, como eu acabei de falar, como eu estou falando aqui. E as pessoas muitas das vezes entram em desespero e não sabem o que fazer. Aí ficam atrás de profeta A, profeta B, profeta C. Eu não tenho nada contra isso, porque realmente eu sei que existem homens de Deus. Só que nós também temos que ter uma cautela. Nós temos que entender o quê? Que assim como existem homens de Deus, também existem aquelas pessoas que são charlatões. Também existem aquelas pessoas que fazem as coisas erradas em nome de Deus. Aí as pessoas tomam o nome de Deus em vão e diz que Deus falou algo e não foi Deus que falou. Aí a pessoa absorve aquilo, aí a pessoa vê que aquilo não acontece e fica frustrada e depois coloca a culpa em Deus. É isso que ocorre e acontece. Só que eu vejo uma coisa, meus amigos. Olha, eu vou aqui dar um conselho para você. Se você está passando por dificuldade, se você está passando no meio de uma guerra, no meio de uma batalha, como eu estou falando, e você quer ouvir a voz de Deus,
É claro, tem os profetas aí que Deus envia pra gente, só que a melhor maneira de você ouvir a palavra de Deus puríssima é o quê? É quando você abre a Bíblia, é quando você abre aqui esse santo livro e você começa a ver Deus falando com você. Quem sabe você não tem aí o hábito de ler a Bíblia, quem sabe você não tem aí o hábito de estudar um pouco a palavra de Deus. Eu digo a você, eu também já fui assim. Teve uma época da minha vida que eu nem lia a Bíblia direito, teve uma época da minha vida em que eu nem estudava direito, mas aí o Espírito Santo de Deus com o tempo foi modelando o meu coração e foi me fazendo entender o quão importante é estudar a palavra de Deus. E mais, o próprio Espírito Santo de Deus, por meio da palavra, também nos afirma o seguinte, que o povo de Deus, lamentavelmente, ele sofre. Por quê? Porque lhe falta conhecimento. Olha, você quer obter conhecimento? Lê a Bíblia. Você quer ver Deus falando com você a cada dia, a cada instante? Lê a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Fazer a leitura bíblica é muito importante. Olha, a anotação que eu fiz, a segunda anotação que eu fiz foi a seguinte, é que em um determinado tempo da guerra, em um determinado período da guerra, o soldado, ele passa por uma fase não muito legal, que é o quê? É a fase que vem o cansaço. Sim, olha, essa palavra vai de encontro a você, que nesse momento está em guerra, que nesse momento está lutando ou está guerreando. Aí, espiritualmente falando, veio o cansaço sobre a sua alma, veio o cansaço sobre o seu espírito. Olha, eu quero aqui compartilhar algo com você, eu quero aqui falar algo com você bastante especial. Eu também estou em guerra, eu também estou em batalha. Existem batalhas que a gente luta, que a gente está aí, sabe, juntamente com Deus, e parece que elas nunca vão acabar. E isso, muitas das vezes, acaba gerando um desgaste na nossa alma, um desgaste no nosso espírito. Eu também estou assim, eu também estou no meio de uma guerra. E talvez você está aí me assistindo, está no meio de uma guerra. E você está cansado, você está fadigado no meio dessa guerra. Eu quero dizer a você que o cansaço, ele é, sabe, normal numa guerra. Ah, mas eu estou cansado. Ah, mas eu não tenho mais força. Mas eu quero dizer a você que cansaço é normal. Cansaço é normal. Eu canso, você cansa. Olha, quer ver um exemplo? O próprio Jesus Cristo aqui esteve um dia na terra e ele passou por uma provação, onde ele esteve 40 dias e 40 noites ali no deserto. Uma provação terrível. E outra, uma coisa que eu observei, que ele, nosso Jesus também, ele era Deus, mas ele tinha sim a sua parte física. Então ele era humano. Ele era homem também. Tanto que a própria palavra de Deus diz que Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele passou pelo mesmo processo que nós. Ele esteve sujeito às mesmas paixões do que nós. Então ele enfrentou tudo o que nós passamos. Ele enfrentou tudo o que nós estamos passando aqui. Então Jesus, ele nos compreende, nos entende. Eu digo a você, o cansaço é normal. Mas deixe-me dizer uma coisa aqui para você. Se você está cansado, é tempo de você fazer uma coisa. É tempo de você insistir. Porque você não pode parar de lutar. Porque muitos têm se rendido ao cansaço. Muitos têm parado de lutar. Mas eu digo uma coisa para você. Quem sabe você está aí lutando pela conversão de seu amigo. Quem sabe você está aí lutando pela conversão de um familiar. Mas eu digo para você que se você está lutando, há um Deus no céu que te vê. Há um Deus no céu que te enxerga. E muitos têm parado de lutar. Muitos têm parado de guerrear. E através dessa mensagem, o Espírito Santo de Deus diz para mim e para você. Para a gente não parar de lutar. Para a gente insistir. Sabe por quê? Porque aí vai entrar a terceira anotação que eu acabei fazendo. E qual é essa terceira anotação que eu acabei fazendo? É muito simples. A terceira anotação que eu fiz é que cansaço não é sinônimo de desistência. Sim. Eu digo para você e acabei de provar para você aqui na Bíblia que cansaço também é normal, porque Jesus também se sentiu cansado. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Uma coisa é você estar cansado. Uma coisa é você dizer para Deus que você desiste, que você parou. Uma coisa é a gente lutar, uma coisa é a gente cansar no meio da guerra, e outra coisa é a gente jogar a toalha. Sabe? Uma coisa eu tenho para dizer a você. Quem sabe você está aí me assistindo. Quem sabe você está aí me vendo. Quem sabe você está aí, sabe, desesperado sem saber o que fazer, e você está até mesmo pensando em jogar a toalha. Você está mesmo pensando em desistir. Eu quero dizer a você, não desiste não. Eu sei que nós estamos numa guerra, eu sei que nós estamos em uma batalha, mas não desiste não, sabe por quê? Porque quando você declara que você vai desistir, quando você declara que você não vai mais lutar, espiritualmente vocês também estão declarando aos demônios o quê? Que eles venceram. Então não faça isso, porque se você falar que vai desistir, se você desistir, espiritualmente você enviou um recado ao diabo, dizendo que ele venceu. Só que
Uma coisa eu digo para você, que nós estamos vitoriosos, nós somos vitoriosos por quê? Porque o Senhor Jesus está conosco, o Senhor Jesus é conosco. Então, não pare de lutar, não desista, não dê esse gosto ao diabo, não dê esse gosto ao inimigo, porque isso é o que ele mais quer, nos ver triste, nos ver, sabe, cabisbaixo, nos ver, sabe, aí sendo pisados, sendo humilhados, mas não desista. Uma coisa eu acabo de falar e reitero aqui: cansaço é normal, o que não pode acontecer é você desistir, é você jogar a toalha. E o Espírito Santo de Deus, através dessa palavra, diz para você: não jogue a toalha. Tá difícil, tá complicado? Sim, mas não jogue a toalha. Sabe por quê? Porque eu sei de uma coisa: o Espírito Santo de Deus, ele está te vendo, ele está te observando. Deus, ele te vê, Deus, ele te observa, porque a palavra de Deus diz que ele contempla, ele vê de longe os bons e os maus sobre a face da terra. Agora eu quero falar para você, agora eu quero citar para você uma quarta anotação que eu fiz, uma quarta observação que eu acabei fazendo, é que toda guerra, ela tem um fim, toda batalha, ela tem um fim. Mas como isso ocorre? Simples, eu posso provar para você. Acabei de falar para você, eu acabei de citar para você aqui um fato que comprova que a nação de Israel estava em guerra. Uma guerra que os próprios soldados observavam a situação e estavam assustados. Aí, no meio dessa guerra, levantou-se um gigante. Esse gigante começou aí a peitar a nação de Israel, sabe, começar a xingar a nação de Israel. E não somente isso, começou a ofender também o Deus de Israel. E aí Deus resolve colocar um fim nessa guerra. Como? Levantando um soldado inesperado. E quem era esse soldado inesperado? Bom, paralelamente a isso, vocês sabem, vocês conhecem o que estava acontecendo, Se você não conhece, você vai passar a conhecer agora. Havia um garotinho especial, um garotinho ao qual Deus olhou para ele e gostou dele. Sabemos também que o rei da nação de Israel estava em pecado diante de Deus, e Deus também havia rejeitado ele como rei diante da nação de Israel. Não havia rejeitado ele como homem, como um ser humano, mas havia reprovado ele como o rei, como alguém que estava sob o comando da nação de Israel diante dos homens. Aí Deus agora vai e levanta um garoto, Deus agora vai e levanta e unge um menino. Só que chega um tempo de Deus mostrar esse menino para a nação. Como? É que assim, aconteceu a guerra, aconteceu a batalha. Aí eu vejo Deus movimentando certinho as peças como se fosse um quebra-cabeça. Aí Deus vai, coloca o menino em cena. Mas como que esse menino ele é inserido na guerra? Como esse menino entra na guerra? Muito simples. Se você analisar aí a palavra de Deus a partir do primeiro livro de Samuel, você vai ver exatamente o seguinte, que o pai desse menino chamado Jessé deu a ordem para ele. E qual era a ordem? Para ele ir lá onde a guerra estava acontecendo. Aí ele tinha que ir lá, fazer ali um relatório para o pai dele, mostrar para o pai dele como que estavam os irmãos dele. Então esse garoto também tinha que levar alimentação para os irmãos dele. Dito e feito, é isso que ele faz. Ele vai lá na guerra, cumpre aquilo que o pai dele fala. Só que aí é o seguinte, ele começou a prestar atenção naquilo que o gigante estava falando, porque o gigante estava ofendendo a honra de Israel e também estava ofendendo o Deus de Israel. Aí ele ficou irritado, aí ele ouvia aquilo e não aceitava aquilo. Aí ele ouvia aquilo e ficava pensando naquilo. E por ele não gostar nada daquilo, então ele toma uma atitude ali, ao qual muitos não esperavam. Que atitude foi essa? Ele disse assim: olha, quer saber de uma coisa? Então eu vou lá, então eu vou lutar contra aquele gigante. Acredito eu que muitas pessoas que estavam ali ao redor dele começavam a rir dele, começavam a tirar sarro dele, porque olhavam para a aparência dele e rejeitavam ele, olhavam para a aparência dele e tiravam sarro dele. Aí diz a história que ele vai lá diante do rei, conversa com o rei, aí o rei permite que ele vá lá no meio da guerra, e agora que ele pede autorização para o rei, então o rei vai lá, oferece para ele uma armadura, e a armadura não cabe nele. Pois bem, eu só sei que ele deixa a armadura de lado. E agora está ele ali no campo de batalha, está ele de um lado e o Golias do outro, Golias tirando o sarro dele, e ele ali concentrado naquilo que ele ia fazer. Diz a história, diz o texto, é o quê? Que ele foi, pegou ali uma pedrinha, colocou ali numa funda, que é uma espécie de estilingue se fosse hoje. Aí ele pega aquela pedrinha, começa a girar aquela pedrinha, e ele solta aquela pedrinha. Aí diz a história, diz o texto, que quando ele solta aquela pedrinha vai direto na fonte, vai direto na testa daquele gigante. E aquele gigante ali acaba caindo com seu rosto em terra. Aí ele cai no chão. Quando ele cai no chão, o menino Davi vai, pega a espada e arranca a cabeça dele. Pois bem, você conhece a história e você sabe que o menino Davi foi honrado por Deus.
Mas espiritualmente, o que é que eu aprendo com isso? A nação de Israel estava em guerra, correto? Estava no meio de uma batalha, correto? Só que eu vejo que Deus acabou usando o menino Davi para quê? Para pôr um fim naquela guerra, para pôr um fim naquela situação. Aí você está passando por uma guerra, você está diante de um gigante. Talvez aquilo que você está enfrentando aos teus olhos parece ser grande demais. Talvez aquilo que você está enfrentando aos teus olhos parece ser invencível. Mas eu digo uma coisa para você, que esse gigante na sua vida vai cair. Essa guerra na sua vida vai acabar. Porque, veja bem, se a guerra da nação de Israel acabou, você acha que Deus não vai colocar o fim na sua guerra, o fim na sua batalha? Mas eu digo para você, não se desespera, porque assim como a guerra da nação de Israel acabou, a sua também vai acabar. E se você for fiel até o fim, se você não negar a Jesus, se você não desistir, o Senhor Jesus vai fazer de você uma pessoa vitoriosa. Melhor dizendo, eu vou além, porque a palavra de Deus diz que nós somos mais que vitoriosos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a vitória já é certa, a vitória já é sua. Eu digo uma coisa para você, a sua luta vai passar, a sua batalha vai passar. E quando passar, você vai contar o testemunho acerca daquilo que Deus fez na sua vida. E eu sei de uma coisa, esse testemunho vai ser para a glorificação e exaltação do santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom, até aqui então essas foram as minhas palavras, mas foi aquilo que hoje o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração. Espero que até aqui você tenha se alimentado com a palavra de Deus. Eu digo uma coisa para você também nesse exato momento aqui. Sabe, vamos fazer assim, vamos fazer um trato? Eu oro por você e você ora por mim. Sendo assim, eu humildemente me despeço e aqui eu quero dizer algo a você. Fique com o meu abraço, fique com o meu beijo e até o próximo vídeo, se assim o Deus de Israel me permitir. Amém?